Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E Bolsonaro e os bolsonaristas acharam que iam faturar a necessidade causada pelo próprio Bolsonaro de o Lula ter que retornar o imposto aos combustíveis, gerando supostamente um aumento no preço dos combustíveis, o que permitiria ao bolsonarismo e ao próprio Bolsonaro, como já aconteceu, antes mesmo do aumento, a crítica deles, a tentativa deles de faturar em cima de um problema que o próprio Bolsonaro criou. Porém, mais um plano infalível do bolsonarismo que não deu certo. Em primeiro lugar, temos que explicar uma coisa. Eu já expliquei ontem, volto a explicar. Taxar com impostos os combustíveis acontece até nos países produtores de petróleo que têm sobra de petróleo até para poder exportar. Não que o Brasil não seja um país produtor de petróleo, o Brasil produz e exporta muito petróleo. Porém, o Brasil parou de cobrar imposto nos combustíveis por conta de uma decisão do Bolsonaro tentando vencer a eleição de 2022. Ele retirou todos os impostos dos combustíveis, todos os impostos que ele podia retirar dos combustíveis, ele retirou, gerando um rombo nas contas públicas de 30 bilhões de reais. E, na verdade, o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que o Bolsonaro deu um jeito de aumentar o preço dos combustíveis para aumentar a lucratividade dos acionistas da Petrobras e depois ele tirou os impostos dos combustíveis para não mexer no bolso dos acionistas, prejudicando o público, porque aqueles impostos, eles não vão para o bolso do governante, eles vão para fazer obras para o país, para construir escolas, para construir hospitais, não é? Para tomar as medidas que são necessárias pela administração pública. Então, o Bolsonaro, como a gente vai ver, ele permitiu aumentos dos impostos, inclusive acima da paridade internacional, de maneira a dar mais dinheiro para acionista da Petrobras, que muitas vezes não é nem brasileiro, muitas vezes são companhias produtoras de petróleo do exterior, que são acionistas da Petrobras e que lucram com o que faz a concorrente. Vejam só, a Petrobras deve ser uma das poucas empresas do mundo que deixa os seus concorrentes ganhar dinheiro às suas custas e enfraquecê-la com isso, e isso evidentemente sob os governos de Michel Temer e de Jair Bolsonaro. Seja como for, o Bolsonaro e os bolsonaristas, eles comemoraram tarde demais, por uma simples razão, minha amiga, meu amigo, pela razão de que o abuso do bolsonarismo com os combustíveis foi tanto que está sendo cobrado um preço dos combustíveis acima do preço internacional do petróleo. Então o combustível ele é influenciado pelo preço do petróleo. E no Brasil, o preço do petróleo usado para calcular o preço dos combustíveis na ponta, ele funciona sob um regime de PPI, que é parceria dos preços, paridade com o preço internacional, não é? Então, o petróleo no Brasil é vendido, os combustíveis no Brasil são vendidos sob influência do custo internacional do petróleo, que não tem nada a ver com a gente, porque o Brasil produz todo o petróleo que precisa, né? Então, o Bolsonaro
fez essa sacanagem com o país, cometeu esse crime de aumentar o preço do petróleo para beneficiar do petróleo, dos combustíveis, para beneficiar os acionistas da Petrobras e, ao mesmo tempo, para baratear, sem mexer no lucro deles, ele tirou todos os impostos e agora que o Lula toma uma medida que o próprio mercado está exigindo. Não é? O próprio mercado, os banqueiros, não é? Os empresários estão exigindo do Bolsonaro, fazia o que queria, eles não falavam nada, porque o preço do petróleo ia lá para cima. Agora a imprensa, todo mundo está exigindo que o Lula reonere, ou seja, reintroduza impostos no preço do petróleo, o que iria aumentar o preço dos combustíveis, principalmente da gasolina, em 0,68 centavos. Ou seja, um aumento bastante significativo, que ia fazer o petróleo passar de novo da marca dos R$5 com folga. Acontece que, como não tem escrúpulo nenhum, o Bolsonaro e os bolsonaristas começaram a criticar o Lula pelo que eles fizeram. Só que eles se deram mal, por quê? Porque o preço do petróleo internacional caiu e aqui o preço na ponta dos combustíveis ainda não caiu. Como estava em discussão, o Lula e o Haddad deixaram para essa hora para tomar uma decisão de reonerar com impostos os combustíveis, porém sem aumentar e talvez até reduzindo o preço dos combustíveis. Por quê? Porque pode ser reduzido o preço diante do fato de que no exterior está mais barato do que aqui. Então o Brasil, um grande produtor de petróleo, está, acredite se quiser, cobrando mais caro pelo seu combustível do que cobram lá fora do Brasil, por conta de que o Bolsonaro aumentou o preço dos combustíveis demais para dar lucro para os acionistas, e agora o Lula pode colocar o imposto e ainda assim baixar o combustível. Então a comemoração do Bolsonaro e dos bolsonaristas e as críticas oportunistas que eles estão fazendo vão dar com os burros na água por uma razão muito simples. Porque o preço não só não vai aumentar, como pode cair. E essas críticas que eles fizeram vão ficar flutuando por aí sem consequência nenhuma, porque ninguém vai ver o aumento que eles estão denunciando e tentando faturar em cima. Vamos ver aqui o que é que aconteceu. Bom, em primeiro lugar, a mídia veio com essa história, que foi uma vitória de Haddad e Lula decide comprar imposto sobre os combustíveis. Não foi vitória nem de Haddad, nem de Lula, nem de ninguém. Eles estão todos no mesmo governo, trabalhando no mesmo sentido. Mas a decisão de aumentar os impostos vai trazer, de colocar impostos no preço dos combustíveis, vai trazer quase 30 bilhões para o caixa do governo, que é bastante coisa. E o Lula decidiu ontem que vai voltar a cobrar o PIS e o COFINS sobre a gasolina e o etanol a partir de 1º de março. A medida é uma vitória da equipe econômica e do ministro da Fazenda. Com isso, o Bolsonaro começou a tentar se aproveitar. Ele criticou a volta de impostos dos combustíveis, dizendo que é inaceitável. Eu não sei como é que pode ser inaceitável que o Lula taxe os combustíveis, porque eles são taxados no mundo inteiro, inclusive no governo dele teve imposto nos combustíveis desde 2019 até 2022. Ele só tirou os impostos dos combustíveis durante a campanha eleitoral da reeleição, da tentativa dele de se reeleger. Teve impostos nos combustíveis em 2019, em 2020 e em 2021 e na metade, pelo menos, de 2022. Mas não adianta, né? Porque o público dele, o povo dele, a maioria dos brasileiros também, infelizmente, tem memória curta e as pessoas não vão se dar conta de que ele está criticando algo que ele mesmo fez durante 3 anos e meio dos seus 4 anos de governo. Seja como for,
a oposição também aproveitou para criticar o Lula por botar impostos nos combustíveis com a mesma hipocrisia. Então você vê aqui a Carla Zambelli, não poderia faltar, né? Mostrando governo Bolsonaro 4,82, desgoverno Lula 6,27. Pelo menos tirando o Bolsonaro. Isso aqui é uma mentira, não é? Na verdade, não existe esse preço. Eu mesmo cheguei a abastecer por R$ 4,69. Não é? Então, além de tudo, é fake news. Não é? Ela pegou algum preço, algum posto que estava cobrando preço caro e colocou isso. O Carlos Bolsonaro não era só picanha e ovo, prepara que lá vem o combustível. E aí a tentativa de faturar em cima do que nem aconteceu e não vai acontecer. O tal do Mário Frias, Lula decide voltar a cobrar imposto sobre... Infelizmente é só tragédia nesse governo. Lula mentiu durante toda a campanha dizendo que iria abrasileirar a gasolina. Eis a verdade. E quando o Lula falou em abrasileirar a gasolina, o Lula falou em tirar o regime de paridade com preço internacional, não dos impostos. O Lula não falou nada dos impostos, não é? E abrasileirar é outra coisa, não tem nada a ver. Brasil não cobra imposto. Abrasileirar é parar de cobrar imposto, parar de cobrar gasolina com base no preço em dólar. E o governo Bolsonaro reduziu impostos de 4 mil produtos e mesmo assim aumentou a arrecadação. Um monte de mentira, né? Deputado Sanderson, outro bolsonarista raiz, né? E aqui o ministro das Minas e Energia revelando coisas que muita gente não sabe. Insensível e irresponsável, diz ministro de Minas e Energia sobre política de Bolsonaro para a Petrobras. O Alexandre Silveira afirmou que a atitude do Bolsonaro privilegiou exportações e resultou em gasolina mais cara. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, atacou em mensagem ao painel a política de Bolsonaro para a Petrobras. A estatal está no centro do debate da reoneração dos combustíveis. Criticou o ministro da Economia, Paulo Guedes, e Silveira afirmou que a política insensível adotada pelos dois resultou em gasolina cara e desorganização do plano estratégico. Ele disse que a política insensível e irresponsável de Guedes e Bolsonaro pegou tudo que foi construído e sacrificou os brasileiros, cobrando gasolina cara e vendendo propriedades imprescindíveis ao plano estratégico de uma empresa como a Petrobras, que abandonou sua função social. De acordo com o ministro, a Petrobras, sob Bolsonaro, se retirou dos estados e privilegiou a venda de óleo cru para o exterior, transação isenta de impostos. Vamos voltar a ter uma Petrobras lucrativa, mas pelos investimentos no futuro, não com os lucros vendendo a prataria da casa ou com a gasolina cara. E aí, por que é que ele falou isso? Por uma razão muito simples. O Haddad já sinalizou que a alta do imposto será compensada com a redução no preço dos combustíveis. Ou seja, o Estado vai ganhar com a medida do Lula e o bolsonarismo na verdade, o bolsonarismo acionista da Petrobras vai perder. Por quê? Porque ele coloca imposto e esse imposto vai gerar obras para o povo no Brasil e, na verdade, ele baixa o preço dos combustíveis assim mesmo e assim os acionistas vão lucrar menos. Então, é muito simples. Veja bem, para ficar bem entendido, o aumento de imposto vai acontecer e o governo, o Estado brasileiro, vai passar a arrecadar tributos sobre o consumo de combustíveis. Só que o consumidor não vai sentir porque vai ser compensado esse aumento do imposto com redução do lucro dos acionistas, ou seja, da margem de lucro da Petrobras, não é? Então, com isso, o Haddad sinalizou há pouco que a reoneração dos combustíveis pode ser compensada com a redução no preço da gasolina. Pronto, resolveu o problema e minha amiga, meu amigo, diante de tudo isso, quem vai ter que se explicar depois para o eleitor vai ser o Bolsonaro, que vai ter que explicar basicamente o seguinte: por que é que ele está acusando o Lula se não vai acontecer nada? Então ele avisa que vai aumentar os combustíveis
Mas o cidadão, quando chegar no posto, não vai ver esse aumento. Não é? Não vai ver esse aumento, porque quem tem que pagar por ele vai pagar, que é o acionista da Petrobras, que durante o governo Bolsonaro ganhou o que queria. Não é? Então é isso aí, minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.